Brasil recebe hoje quase 1 milhão de doses da Pfizer e o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre. E você vai ver também. Depois da alta nos preços da carne bovina, as carnes de frango e de porco devem ficar mais caras. Imunologista defende terceira dose da Coronavac para idosos. A Malásia terá lockdown nacional contra a Covid. A Receita Federal recebeu mais de 34 milhões de declarações do imposto de renda. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Boa tarde. Depois da carne bovina, as carnes de frango e porco e o ovo também devem ter aumento de preço. Depois de ter que esquecer a carne bovina, após a disparada dos preços e a queda da renda na pandemia, o consumidor agora pode também ficar sem carne de frango, de porco e até mesmo sem o ovo. Os preços dessas proteínas, que eram mais baratas, agora podem subir mais. A Associação Brasileira de Proteína Animal já alertou o governo federal de que novos aumentos nos preços dessas proteínas podem acontecer nos próximos meses, por causa da alta dos custos de produção do setor. Na prévia da inflação de maio, o frango já revelou um aumento de 14% nos últimos 12 meses. O preço do ovo avançou 7%, e entre as carnes de porco a linguiça disparou 30%. A principal queixa dos frigoríficos é com relação à escalada dos preços do milho e da soja no mercado internacional, que tem encarecido a ração dos animais, além dos custos com o diesel e as embalagens. O índice de custos de produção calculado pela Embrapa Suínos e Aves mostra que produzir frango em abril estava quase 40% mais caro do que no mesmo mês de 2020. Já para suínos, essa alta foi de 44,5%. A economia brasileira cresceu no primeiro trimestre e voltou ao nível anterior à pandemia. Segundo o IBGE, mesmo com a crise sanitária, esse é o terceiro resultado trimestral positivo. Apesar da pandemia, o Produto Interno Bruto registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com os 3 últimos meses do ano passado. De acordo com o IBGE, o resultado coloca a economia ao nível anterior à chegada do novo coronavírus, o nível do quarto trimestre de 2019. Esse é o terceiro resultado positivo seguido, depois dos recuos no primeiro e no segundo trimestre de 2020, quando a economia encolheu 4,1%, afetada pela pandemia. Em valores correntes, o PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no Brasil, chegou a mais de 2 trilhões de reais. A expansão da economia brasileira veio principalmente dos resultados positivos na agropecuária, na indústria e nos serviços. A Receita Federal recebeu mais de 34 milhões de declarações do imposto de renda. O número é quase 7% maior do que o registrado no ano passado. Mais de 34 milhões e 168 mil declarações de imposto de renda foram entregues à Receita Federal este ano. O prazo terminou à meia-noite desta segunda-feira. A quantidade de entregas ficou acima do esperado pelo órgão, que previa o recebimento de 32 milhões e 600 mil documentos. O número de declarações entregues foi 6,8% maior do que no ano passado, quando foram enviadas cerca de 32 milhões. Segundo o Fisco, quem não entregou dentro do prazo pode enviar agora, mas já está sujeito ao pagamento de multa, que pode variar de R$ 165 até 20% do imposto devido. Ao todo, as restituições devem ser pagas em 5 lotes, para mais de 3 milhões e meio de contribuintes. O primeiro lote já foi pago no dia 31 de maio. O valor cai diretamente nas contas informadas na declaração ao final de cada mês, sendo o último em setembro. Hoje à noite devem chegar ao Brasil mais de 900 mil doses da vacina da Pfizer. O 6º lote do imunizante desembarca em Viracopos, em Campinas. Em um voo programado para aterrissar nesta noite no Aeroporto Internacional de Viracopos, no interior paulista, chega o 6º lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. Nesta remessa foram enviadas 936 mil doses do imunizante. Para esta semana, a Pfizer reservou 3 voos que vão totalizar 2 milhões e 400 mil doses. Além desse 6º lote, estão confirmadas viagens para esta quarta e quinta-feira. Todos os voos partem de Miami, nos Estados Unidos. Até o momento já chegaram 3 milhões e 400 mil de 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal.
A Pfizer diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. A nova regra de armazenamento da Pfizer vai permitir que todos os municípios recebam a vacina. O imunologista Jorge Calil defendeu que idosos que tomaram a Coronavac recebam uma terceira dose para aumentar a eficiência da vacina. Mas não há um consenso sobre isso. Vamos ver na reportagem do Kleber Werneck. A dona Zilda exibe com orgulho o comprovante de vacinação. Aos 77 anos, ela acaba de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Diz que agora vai poder voltar a trabalhar e ajudar no orçamento da casa. É para poder ganhar uma graninha. A imunização de idosos ainda divide opiniões entre os especialistas, principalmente em relação à Coronavac. O imunizante chinês foi o primeiro a ser disponibilizado para a população e é o mais usado até agora. O problema é que a proteção da vacina cai muito entre as pessoas com mais de 70 anos. A eficácia global da Coronavac é de 50,7%, mas para pessoas acima de 70 anos, esse índice cai para 42%. E no caso de idosos com mais de 80 anos, a eficácia fica em 28%. O estudo foi feito pelo grupo Verba Covid-19, que reúne cientistas de instituições nacionais e internacionais. O imunologista explica que isso acontece porque a Coronavac é feita com vírus inativado, assim como a vacina da gripe. O método não apresenta boa resposta em idosos. A Coronavac ela é produzida com vírus inteiro inativado, morto. Então você não escolhe os alvos, você dá todo o vírus e o sistema imune vai responder. As outras vacinas todas, elas têm como alvo a proteína da espícula, da spike, que é a que se liga na célula humana. Então o alvo é dirigido. E todas as vacinas que eu digo são aquelas que a gente conhece pelos vetores, seja o RNA mensageiro, seja a proteína com adjuvante, ou seja o vírus não replicativo, que é o caso das vacinas de Janssen e Oxford. E por causa dessa queda de eficácia da Coronavac, o médico acredita ser necessário que pessoas com mais de 60 anos tomem uma terceira dose da vacina, uma dose de reforço, que vai diminuir o risco de morte. Segundo ele, o ideal seria misturar as vacinas para aumentar a proteção. Nós não temos ainda estudos suficientes para que a mistura de vacinas dê uma resposta melhor. Tem vários estudos em andamento e parece que sim, que vão dar uma resposta muito boa. Então, nós vamos observar isso com a prática de vacinação, mas teoricamente não tem problema nenhum de nós misturarmos a vacina. Pode ser até melhor. A recomendação de uma terceira dose gerou polêmica. O Instituto Butantan negou a necessidade do reforço na vacinação. Eu digo a vocês que todos os estudos que o Butantan tem feito, e são muitos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no município de Serrana, no estado do Ceará e também no Chile, mostram que essa vacina tem uma alta eficiência, ou seja, ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, contra as internações e contra os óbitos, em todas as faixas etárias acima de 18 anos, inclusive nos idosos. Portanto, fiquem tranquilos, a vacina ela é eficiente e nesse momento não existe necessidade de se preocupar com uma terceira dose, como foi propalado aí recentemente. Isso não corresponde aos fatos. O seu Sebastião disse que confia na vacina. Ele também acaba de tomar a segunda dose e disse que, se for necessário, tomará a terceira. Eu tomo se o governo, se as autoridades, a Anvisa, recomendarem, eu tomo. Se for para o meu bem, eu não tenho problema nenhum. O importante é ficar protegido. Para me proteger e proteger aos outros também, para não passar a doença para os outros também. Hoje a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Coronavac contra a Covid-19. A OMS disse que a vacina atende aos padrões internacionais de segurança e eficácia. O Brasil já se aproxima de 463 mil mortes pela Covid-19. A média móvel é de 1.849 vítimas por dia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 860 mortes por Covid-19. O total foi a 462.791 vítimas. Foram confirmados em um dia mais 30.434 novos diagnósticos da doença.
Desde o início da pandemia, já são mais de 16 milhões e 545 mil casos confirmados. A média móvel de mortes no país em 7 dias é de 1.848 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. São 3 semanas com a média de mortes abaixo da marca de 2.000, depois de 55 dias seguidos de alta. A média de novos casos está em 60.685 confirmações diárias, também indicando tendência de estabilidade. Acompanhamos agora a evolução da pandemia por regiões. Hoje, 5 estados apresentam alta nas mortes: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Roraima e Tocantins. Em estabilidade estão 14 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. E 8 estados registram queda: Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Até agora, mais de 68 milhões e 657 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, Ministério e das Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 46 milhões e 320 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 21,7% da população. E mais de 22 milhões e 335 mil brasileiros receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas 590 mil doses das vacinas contra a Covid. E os estados que mais vacinaram a população, proporcionalmente, são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Enem 2021 vai ser realizado nos dias 21 e 28 de novembro, com prova impressa e digital. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, numa rede social. O Enem é o maior exame para entrada no ensino superior do país. As notas da prova podem ser usadas para participar de programas como SISU, ProUni e FIES. Depois do intervalo, você vai ver como é que está sendo o depoimento da médica Nise Yamaguchi na CPI da Covid e vai ver ainda o redemoinho que assustou moradores em Goiás. Voltamos já. Uma hora e 16 minutos no horário de Brasília. A CPI da Covid-19 ouve hoje a médica Nise Yamaguchi. Diferentemente dos outros depoentes, a imunologista foi convidada a falar. Ela disse que o inimigo em comum é o vírus e a mortalidade provocada pelo vírus, e que ela é uma colaboradora de qualquer governo. Nise Yamaguchi é uma das principais defensoras do tratamento precoce contra a Covid. Ela disse que, apesar de não ser obrigada, fez questão de falar à CPI para esclarecer o seu ponto de vista. A oncologista e imunologista falou que tem muitos artigos científicos que defendem o tratamento precoce e outros não. Nise afirmou que é preciso dar voz aos médicos com base no que já está publicado. Em todo o Congresso, o debate é isso, é cada um colocando a sua opinião. O que a gente não pode é impedir os médicos de expressarem a sua opinião baseado naquilo que já está publicado. Então, existe ciência, a ciência caminha dos dois lados, o importante é que nós tenhamos paz e composição, porque o grande inimigo comum é o vírus. O grande inimigo comum é a mortalidade. A médica ainda defendeu a importância de adotar medidas restritivas para evitar o contágio e também disse que é uma colaboradora de qualquer governo. Se a gente puder diminuir essa mortalidade através de isolamento social, de máscaras, de cuidados com os nossos idosos, de fazermos as vacinas eficientes e seguras, eu não participo dessa discussão a nível das vacinas. Eu também não sou chamada para essas discussões técnicas, nem da Conitec, eu sou uma colaboradora eventual de qualquer governo que precisar de mim.
Hoje o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que, no que depender dele e de todos os ministros, inclusive o da Saúde, a Copa América será no Brasil. A competição começa no dia 13. A Conmebol retirou o evento da Argentina por causa da alta nas mortes e casos de Covid-19. E a Colômbia deixou de sediar a Copa América por causa dos protestos contra o governo. Por isso a Conmebol informou ontem que a competição seria realizada no Brasil. Mas o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, tinha informado ontem também que ainda não estava confirmado que o país sediará a Copa América. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de fevereiro que não fazem parte do Bolsa Família. Antes, o dinheiro estava disponível apenas para movimentação na poupança digital. A segunda parcela do auxílio para esse grupo está prevista para ser paga no dia 23 de junho. O primeiro-ministro da Malásia anunciou um lockdown nacional a partir de hoje. A medida mais rígida vai até o dia 14 de junho e contempla todas as áreas sociais e econômicas. Somente serviços essenciais e setores econômicos continuarão funcionando, o que será listado pelo Conselho de Segurança Nacional. A disseminação da Covid-19 na nação do Sudeste Asiático foi a mais severa nas últimas semanas, em parte devido às variantes altamente transmissíveis do coronavírus. Os hospitais também estão sob pressão. A Malásia relatou 8.290 novos casos de coronavírus em 24 horas, o quarto dia seguido de recorde de infecções. No total, mais de 549 mil pessoas já foram contaminadas. O número de óbitos também atinge recordes. Foram 63 no período de 24 horas. A Malásia iniciou sua campanha de imunização contra a Covid-19, mas críticos dizem que a distribuição está lenta. Cerca de 1.700.000 pessoas haviam recebido ao menos uma dose da vacina. Um estudo do Instituto Pasteur, na França, apontou que a vacina da Pfizer produz anticorpos contra a variante indiana, mas com uma eficácia um pouco menor. Segundo a pesquisa, as pessoas vacinadas com 2 doses da farmacêutica americana Pfizer apresentam anticorpos eficazes contra a variante inglesa, mas menos eficientes contra a indiana estudada. Os cientistas também testaram a eficácia da vacina da AstraZeneca contra as mutações, mas somente com pessoas que receberam uma dose, pois os autores não tiveram acesso às amostras dos que receberam as 2 doses. Os resultados dos estudos realizados com hospitais universitários franceses mostram que uma dose da AstraZeneca é eficaz contra a variante inglesa, mas funciona muito pouco contra as identificadas na Índia e África do Sul. A empresa estatal do Vietnã também anunciou que uma nova cepa foi detectada no país. De acordo com o Ministério da Saúde local, seria uma combinação das variantes indiana e britânica, com a característica principal de concentração de vírus na garganta e na saliva, aumentando rapidamente, se espalhando com muita força para o ambiente próximo. Não foram informados quantos casos da mutação foram registrados até o momento. A Organização Mundial da Saúde decidiu nomear as variantes do novo coronavírus com letras do alfabeto grego, para evitar a associação com os países em que elas surgiram. Assim, a variante britânica passa a se chamar Alfa, a sul-africana se chamará Beta, a brasileira Gama e a indiana Delta. Uma pesquisa de um instituto independente apontou que 60% dos russos não querem tomar a vacina Sputnik V. Em agosto de 2020, a Rússia anunciou a primeira vacina de coronavírus do mundo, a Sputnik V. A eficácia do imunizante foi reconhecida pela respeitada revista médica The Lancet e por vários países. Mas, de acordo com uma pesquisa recente do Instituto Independente Levada, mais de 60% dos russos consultados não querem ser vacinados. Não tomei a vacina porque não confio muito nela. A vacina não está totalmente verificada. Tenho algumas preocupações, por isso não fui vacinado. Na Praça Vermelha, os moscovitas podem ser vacinados gratuitamente e sem hora marcada em lojas, shoppings e parques próximos. Mas longe das filas e da busca ansiosa por vacinas do resto do mundo, a espera para receber o imunizante é pouca ou nenhuma na Rússia.
E se eu for vacinado agora e eles começarem a dizer que funciona, mas não em 100% das vezes? E quem sabe como essa vacina vai reagir às outras que a pessoa já tomou na vida? Então prefiro esperar até que digam se é 100% eficaz. A Rússia é um dos países mais atingidos pela pandemia, com cerca de 250 mil mortos até o final de março. De acordo com a agência de estatísticas Rosstat, o número é mais do que o dobro dos dados que o governo publica em sua contabilidade diária. As autoridades, que temem que uma nova onda de infecções esteja se aproximando, buscam convencer os céticos com o objetivo de alcançar a imunidade coletiva até o outono. Eles até oferecem presentes para aqueles que são vacinados. Até agora, cerca de 11 milhões de pessoas receberam ambas as doses da Sputnik V em uma população de 146 milhões. Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin pediu aos russos que tenham em mente que a vacina russa é a mais viável e segura hoje no mundo. Um redemoinho com cerca de 30 metros de altura assustou os moradores de Brejo Bonito, na região sul de Goiás. O fenômeno se formou na tarde de ontem e durou cerca de 2 minutos. O Centro de Informações Meteorológicas do Estado informou que nessa época do ano é comum a formação de redemoinhos na região que podem chegar até 40 metros de altura e logo perdem a intensidade. Mas um redemoinho pode danificar telhas ou derrubar outdoors. Esse que a gente mostrou acabou afetando a rede elétrica do povoado. Os restos de uma basílica milenar foram encontrados no sul de Israel. História de volta à superfície. A Autoridade de Antiguidades de Israel revelou os restos de uma basílica milenar na região de Ashkelon, no sul do país. De acordo com arqueólogos, o prédio tem cerca de 2.000 anos e remonta à época do rei Herodes, o judeu romano bíblico que governou Jerusalém. Os especialistas que trabalharam nas escavações informaram que a estrutura continha um salão principal cercado por colunas de mármore, de até 13 metros de altura. Um antigo teatro também foi revelado em meio aos trabalhos. As descobertas arqueológicas são frequentes no país e tema de disputas entre palestinos e israelenses. Muitas vezes são usadas como justificativas para reivindicações territoriais na Cisjordânia. O ex-jogador Zico vai receber uma homenagem da Casa da Moeda. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e ídolo do Flamengo, Zico, será homenageado em uma coleção limitada de medalhas. A medalha Juventude na Gávea, por exemplo, retrata o momento em que o jogador estreou no Flamengo, um período marcante na história do jogador e de todo flamenguista. A série é composta por 5 medalhas em ouro ativo financeiro, retratando 5 momentos importantes da vida do atleta. A infância de Zico, a juventude na Gávea, o topo do mundo, a maestria em Udine e, finalmente, o reinado em Kashima. Uma oportunidade de investimento especial para colecionadores, já que cada uma das medalhas da série terá triagem limitada a 100 exemplares. Zico disse que ficou muito feliz com a homenagem e que todo o esforço durante a sua carreira valeu a pena. As medalhas poderão ser adquiridas através do site oficial da Clube da Medalha. A Conmebol está sorteando nesse momento os confrontos da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América. Olha só, na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino vai pegar o Independiente del Valle do Equador. O Santos pega o Independiente da Argentina. E o Atlético Paranaense vai enfrentar o América de Cali da Colômbia. O Grêmio vai pegar a LDU do Equador. Já o sorteio da Libertadores está em andamento e você acompanha mais informações durante a nossa programação. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.